Oi, meus queridos. Eu sou a Maria, tenho 73 anos e hoje vim aqui contar uma história que guardei por muito tempo no meu coração. É uma história difícil, dolorosa até, mas que precisa ser contada, porque talvez possa ajudar alguém que esteja passando pelo que eu passei. Talvez possa dar força para alguém que ainda está presa nessa situação terrível que é a violência dentro de casa. Vocês sabem, quando eu era jovem, lá pelos anos 1960, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. As mulheres não tinham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. A gente era criada para casar, ter filhos e cuidar da casa. Minha mãe sempre dizia: Maria, mulher tem que ser obediente, tem que saber o seu lugar. E eu acreditava nisso, acreditava mesmo. Casei com 19 anos com o João, que na época tinha 25. Ele era um homem bonito, alto, moreno, trabalhava na construção civil. Tinha uns braços fortes de tanto carregar peso, um sorriso bonito que me conquistou na primeira vez que a gente se encontrou na festa junina da igreja. No começo, eu achava que tinha encontrado o amor da minha vida. O João me tratava como uma princesa, me levava para dançar nos bailes da cidade, trazia flores que ele pegava no caminho do trabalho, me falava coisas bonitas no pé do ouvido. Ele era atencioso, protetor, dizia que ia cuidar de mim para sempre. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. A gente namorou 2 anos, sempre com a supervisão da minha mãe, como era costume na época. Ele pedia minha mão em casamento, todo formal, para o meu pai. Foi uma festa bonita, simples, mas bonita. Eu estava radiante naquele dia, usando o vestido da minha irmã mais velha, todo bordado à mão. Os primeiros meses de casada foram maravilhosos. A gente morava numa casinha pequena que o pai dele ajudou a construir. 2 peças e um banheirinho nos fundos, mas era nossa, entende? Eu decorei tudo com tanto carinho, costurei as cortininhas, pintei os móveis velhos que a gente ganhou de presente. Eu acordava cedo para fazer o café dele, preparava a marmita com o maior zelo, deixava tudo arrumadinho quando ele saía para o trabalho. Era uma vida simples, mas eu era feliz. Ou pelo menos eu achava que era. Mas depois que nasceu nossa primeira filha, a Ana, as coisas começaram a mudar. E olha que a Ana era um bebê tranquilo, não dava muito trabalho não. Mas o João começou a ficar diferente. Ele ficava nervoso com qualquer coisa. Se o jantar não estava exatamente do jeito que ele queria, se a menina chorava durante a novela dele, se eu gastava um troquinho a mais no mercado com fraldas e leite. Começou a fazer umas observações ácidas, sabe? Essa casa tá sempre bagunçada, você não sabe fazer nada direito. Desde que essa menina nasceu, você só pensa nela. E quando ele ficava nervoso, bem, ele começou a descontar em mim. No início, eram só uns empurrões, umas sacudidas no braço, uns berros que faziam a Ana chorar no berço. Eu pensava, ele tá estressado com a responsabilidade de ser pai, com as contas que aumentaram, isso vai passar quando ele se acostumar. Mas não passou, minha gente, só foi piorando com o tempo. Quando ele chegava irritado da obra, qualquer coisinha virava motivo para ele explodir. Se eu estava amamentando a Ana e não corria para receber ele na porta, já era motivo para discussão. Se a comida estava muito salgada ou sem sal, se a roupa não estava passada do jeito que ele gostava, se eu estava cansada demais para conversar no final do dia, tudo virava desculpa para ele me xingar, me humilhar. E eu ficava quieta, abaixava a cabeça, pedia desculpa mesmo sem ter feito nada de errado. Porque foi assim que me criaram, foi assim que me ensinaram. Minha mãe sempre dizia que mulher tinha que ter paciência, que homem trabalhava muito e chegava cansado em casa, que casamento era na alegria e na tristeza. Quando eu tentava reclamar para ela das explosões do João, ela me dizia: Maria, você tem que ter mais paciência, tem que ser uma esposa melhor, homem não bate à toa não. Como se a culpa fosse minha, entende? Tive mais 3 filhos com ele ao longo dos anos: o Pedro, o Carlos e a Joana. A cada gravidez, eu esperava que ele mudasse, que virasse aquele homem carinhoso do começo do nosso casamento. Eu ficava sonhando que quando o bebê nascesse, ele ia ficar tão feliz que ia voltar a me tratar bem. Mas não acontecia isso, não. As pancadas continuavam e até pioraram. Agora ele tinha mais motivos para reclamar. Essa casa parece um zoológico com tanto moleque. Você não consegue nem cuidar direito desses meninos. Por sua causa, eu não tenho sossego nem em casa.
Eu escondia os roxos com maquiagem que comprava escondido, inventava desculpas elaboradas para os vizinhos quando aparecia com o olho roxo ou o lábio inchado. Dizia que tinha caído das escadas que nem existiam na nossa casa, que tinha batido a cara na porta do armário, que tinha tropeçado no quintal. Os vizinhos faziam que acreditavam, mas eu via nos olhos deles que sabiam a verdade. Só que naquela época, ninguém se metia em briga de marido e mulher. Era como se fosse normal, como se fosse coisa que acontecia em todas as casas. Por 35 anos, meus queridos, 35 anos eu vivi assim, pisando em ovos dentro da minha própria casa. 35 anos acordando todo dia sem saber se ia ser um dia tranquilo ou se ele ia chegar em casa como um furacão destruindo tudo. 35 anos ensinando meus filhos a ficarem quietinhos quando o pai chegava, para não dar motivo para ele se irritar. Vocês conseguem imaginar isso? Uma criança de 5, 6 anos que já sabe que tem que ficar em silêncio para não apanhar? Os meus filhos cresceram vendo aquele horror todo dia. A Ana, coitadinha, desde pequena sempre tentava me proteger. Quando via o pai levantando a mão para mim, ela se jogava no meio, chorando, implorando para ele parar. Quantas vezes essa menina não ficou de castigo porque tentou me defender? O Pedro, que era o mais velho dos meninos, ele ficava revoltado, mas tinha medo do pai. Às vezes eu pegava ele chorando escondido no quarto. O Carlos, esse achou que aquilo era normal, cresceu achando que homem tinha o direito de bater na mulher. Só foi entender que estava errado muito tempo depois, já adulto. E a Joana, a caçula, ela vivia grudada em mim, com medo de me deixar sozinha com o pai. Era um inferno dentro de casa, mas para fora a gente era a família perfeita. O João na rua era outro homem, cumprimentava todo mundo, ajudava os vizinhos, ia na igreja todo domingo de braço dado comigo. As pessoas viam a gente e falavam: que casal bonito, que família unida. Se eles soubessem o que acontecia quando a porta de casa se fechava. Mas eu também fingia, né? Sorria, fingia que estava tudo bem, porque tinha vergonha, porque achava que se as pessoas soubessem, iam me julgar, iam falar que a culpa era minha por não saber segurar meu marido. Até que um dia, eu nunca vou esquecer dessa data enquanto eu viver. Era dia 15 de março de 2005, uma quinta-feira que fazia um calor danado, desses que deixa todo mundo irritado. O João chegou em casa às 6 da tarde, mais cedo que o normal. Eu já vi pela cara dele que tinha acontecido alguma coisa ruim no trabalho. Ele veio batendo o portão, chutando as coisas pelo caminho. Eu estava na cozinha fazendo o almoço para o dia seguinte. Sempre deixava as coisas prontas na véspera para não dar trabalho de manhã cedo. Tava cozinhando um feijão, fazendo um arroz, tinha uma carninha que tinha conseguido comprar em promoção. Ele entrou na cozinha feito um touro bravo, gritando que o encarregado da obra tinha chamado a atenção dele na frente de todo mundo, que tinha ameaçado demitir ele se chegasse atrasado mais uma vez. Tava dizendo que a culpa era minha, que por minha causa ele não conseguia dormir direito de noite e por isso acordava atrasado. Eu tentei acalmar ele, ofereci um café, falei que essas coisas passam. Mas ele continuou gritando, dizendo que a casa estava uma bagunça, sendo que eu tinha limpado tudo de manhã, estava tudo brilhando. Aí ele pegou um prato sujo que estava na pia e jogou no chão, fazendo o maior barulho. Quando fui servir a comida para ele experimentou o arroz e disse que estava duro, que eu não sabia fazer nenhuma coisa simples como arroz. Fez uma cara de nojo, como se eu tivesse dado veneno para ele. E eu, depois de 35 anos ouvindo esse tipo de coisa, depois de 35 anos abaixando a cabeça, eu falei sem pensar, quase num sussurro: então você que cozinha amanhã. Foi só isso que eu disse, gente. Depois de décadas apanhando calada, eu falei essa frase simples, sem maldade, só de cansaço mesmo. A reação dele foi imediata. Ele ficou vermelho de raiva, os olhos dele pareciam que iam saltar da cara. Me agarrou pelo braço com tanta força que eu senti os dedos dele afundando na minha pele. Como é? Você tá me respondendo agora? Você tá ficando atrevida na sua velhice? E me jogou contra a parede da cozinha como uma violência que eu nunca tinha visto antes. Bati a cabeça na quina do armário com um barulho seco que ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Caí no chão feito um saco de batata e não conseguia levantar. Estava tudo girando, tinha um zunido no meu ouvido e eu sentia um líquido quente escorrendo pela minha cabeça. Ele ficou me olhando caída ali no chão por uns segundos e por um momento eu pensei que ele ia me ajudar, que ia ficar assustado com o que tinha feito. Mas não. Ele só falou:
Agora você aprendeu a não me responder, e saiu de casa batendo a porta tão forte que fez os vidros da janela tremerem. Me deixou lá, caída na cozinha, sangrando, sem nem ligar se eu estava viva ou morta. Eu fiquei lá no chão por não sei quanto tempo. Tentava levantar, mas não conseguia. Estava tudo girando. O sangue estava fazendo uma poça no chão da cozinha. Eu pensava, será que é assim que eu vou morrer, sozinha na cozinha da minha própria casa? Foi a Ana que me encontrou quando veio me visitar no final da tarde. Ela tinha uma chave de casa e sempre passava para ver se eu estava precisando de alguma coisa. Quando ela me viu naquele estado, desmaiada no chão, ela gritou tanto que os vizinhos vieram correndo. Me levou no carro dela direto para o hospital, chorando o caminho inteiro. No hospital, enquanto eu estava na sala de espera aguardando para ser atendida, com a cabeça enfaixada e o rosto todo inchado, chegou um policial. Um rapaz novo, não devia ter mais de 30 anos, muito educado, muito gentil. Ele se aproximou de mim com cuidado, se apresentou como Cabo Carlos e perguntou com uma voz bem suave: "A senhora pode me contar o que aconteceu? Porque essas lesões que a senhora tem não parecem ser de uma queda simples." A enfermeira que me chamou disse que tem marcas nos seus braços também, marcas de dedos. Sabe o que aconteceu naquela hora, meus queridos? Pela primeira vez em 35 anos de casada, alguém perguntou de verdade o que tinha acontecido comigo. Não estava aceitando minhas desculpas prontas, não estava fingindo que não via os sinais óbvios. Alguém estava realmente interessado na minha versão da história. E eu desabei. Comecei a chorar que nem criança, soluçando tanto que mal conseguia falar. Contei tudo para ele, os 35 anos de violência, as mentiras que eu inventava para esconder os machucados, o medo constante, os filhos que cresceram vendo aquele horror. O Cabo Carlos ficou lá comigo o tempo todo, mais de 2 horas. Ele me explicou sobre a Lei Maria da Penha, que tinha sido criada há pouco tempo e que protegia mulheres como eu. Me disse que eu não precisava viver assim, que existiam pessoas preparadas para me ajudar, que havia abrigos, advogados, assistentes sociais. Pela primeira vez na minha vida, alguém me disse que aquilo não era normal, que não era culpa minha, que nenhuma mulher merecia ser tratada daquele jeito. Ele falou: "Dona Maria, a senhora é uma sobrevivente. A senhora aguentou 35 anos de uma situação que muitas pessoas não aguentariam nem um dia." Naquele dia, ali, naquele hospital, eu tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida inteira. Fiz o boletim de ocorrência, contando tudo nos mínimos detalhes. Pedi medida protetiva contra o João. O Cabo Carlos me acompanhou em todo o processo, me explicou meus direitos, me deu uma lista de telefones úteis. Quando saí do hospital, já era noite, e eu sabia que não podia voltar para casa. A Ana tinha arrumado tudo para eu ficar na casa dela. Ela pegou algumas roupas minhas e alguns documentos importantes. Quando o João voltou para casa, eu não estava mais lá. Os outros filhos, no começo, ficaram meio divididos com a situação. O Pedro e a Joana me apoiaram desde o primeiro momento, mas o Carlos ficou do lado do pai. Ele achava que eu estava exagerando, que depois de tanto tempo junto, a gente podia conversar e resolver as diferenças. Ele não entendia que não tinha mais volta, que eu tinha passado do ponto de não retorno. Levou mais de 1 ano para ele entender que o pai era violento de verdade, que aquilo não era normal em nenhuma família. Foi difícil, viu? Muito mais difícil do que vocês podem imaginar. Aos 54 anos de idade, eu tive que aprender a viver sozinha pela primeira vez na vida. Tinha ido da casa dos meus pais direto para o casamento, nunca tinha tido que me virar sozinha. Tive que aprender a lidar com banco, com contas, com documentos. Tive que trabalhar fora pela primeira vez, nunca tinha trabalhado fora de casa. Comecei sendo faxineira numa escola, depois fui cuidadora de idosos. Trabalho pesado que me deixava exausta, mas era meu dinheiro, conquistado com meu próprio suor. Mas sabe o que mais me marcou nesse período? Era acordar de manhã sem medo. Era poder fazer uma comida diferente sem ter que dar satisfação para ninguém. Era poder assistir um programa de televisão que eu gostava. Era poder conversar no telefone com minhas amigas, sem ficar preocupada se ele estava ouvindo. Eram coisas pequenas, bobas até, mas que para mim representavam liberdade. Cada dia que eu acordava sem medo, cada noite que dormia em paz, eu sabia que tinha feito a escolha certa. O João tentou me procurar várias vezes durante o primeiro ano. Ele mandava recado pelos filhos, pelos vizinhos, dizia que tinha mudado, que queria conversar, que estava com saudade. Chegou até a aparecer na escola onde eu trabalhava, chorando, pedindo para eu voltar. Prometia que nunca mais ia encostar a mão em mim.
Mas eu tinha aprendido uma lição muito importante naqueles 54 anos de vida. Quem bate uma vez, bate duas. Quem bate duas vezes, bate 1000. E eu não ia dar mais uma chance para ele me machucar, para ele destruir a paz que eu tinha conquistado com tanto esforço. Hoje, 19 anos depois daquele dia no hospital, eu quero falar diretamente para o coração de cada mulher que está me escutando. Não é normal. Marido que ama de verdade não bate. Companheiro que respeita não humilha, não diminui, não faz você se sentir pequena. E vocês, cada uma de vocês, não merecem viver com medo dentro da própria casa. Vocês merecem acordar felizes, merecem ser tratadas com carinho, merecem ter voz dentro do próprio relacionamento. Eu sei que é difícil sair dessa situação, sei que parece impossível às vezes. Eu sei que tem os filhos para pensar, tem a questão financeira, tem o medo do julgamento dos outros, tem a pressão da família que às vezes não entende. Eu sei de tudo isso porque eu vivi cada uma dessas dificuldades. Mas eu também sei que do outro lado existe vida, existe paz, existe a possibilidade de ser feliz de verdade. Existe a possibilidade de você se olhar no espelho e gostar da pessoa que vê ali. Vou deixar aqui alguns números importantes. O número da Central de Atendimento à Mulher é 180. É só discar esse número, qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana. Tem gente treinada lá para ouvir vocês, para orientar, para dar força, para explicar quais são os seus direitos. Tem também a Casa da Mulher Brasileira, que oferece atendimento psicológico, jurídico, assistência social. E as delegacias especializadas de atendimento à mulher que existem na maioria das cidades. Hoje eu tenho 73 anos e posso dizer com toda a certeza, sou uma mulher feliz. Moro sozinha no meu apartamentinho pequeno, mas que é todo decorado do meu jeito. Tenho minhas plantas na varanda, meus 2 gatos, o Mingau e a Pretinha, meus livros de romance que leio antes de dormir. Faço artesanato para vender na feirinha da igreja, vou na ginástica para terceira idade, jogo dominó com as amigas toda quinta-feira. Brinco com meus netos, conto histórias para eles, ensino receitas para as minhas noras. Tenho uma vida plena, uma vida que eu escolhi, uma vida sem medo. E se essa velhinha teimosa aqui conseguiu recomeçar aos 54 anos, depois de 35 anos de sofrimento, vocês também conseguem. Não importa a idade que vocês têm, não importa quanto tempo já passou nessa situação, não importa quantas vezes vocês já tentaram e voltaram atrás. Nunca é tarde demais para escolher a própria felicidade. Nunca é tarde demais para dizer chega e realmente falar sério dessa vez. Obrigada por terem me escutado até aqui. Sei que foi uma história longa, difícil de ouvir em alguns momentos. Dividir essas memórias não foi fácil para mim, mexeu com muita coisa que eu prefiro deixar no passado. Mas se essa história salvar uma vida, se ela der coragem para uma pessoa sair de onde não devia estar, se ela fizer uma mulher perceber que ela merece coisa melhor, então valeu cada palavra, cada lágrima, cada lembrança dolorosa que eu trouxe de volta. Lembrem-se sempre, vocês são muito mais fortes do que imaginam. Vocês têm uma força interior que talvez nem vocês mesmas conheçam ainda. E nunca, ouviram bem, nunca estão sozinhas. Sempre tem alguém disposto a ajudar, sempre tem uma mão estendida, sempre tem uma porta aberta. Às vezes é difícil enxergar isso quando a gente está no meio da tempestade, mas sempre tem uma saída, sempre tem um caminho melhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que Deus abençoe vocês e dê força para fazerem as escolhas certas. Até a próxima e lembrem-se, vocês merecem ser felizes.